Olá, eu sou o Dr. Gerson Bonorino, psiquiatra. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre uma questão que muitos pacientes me perguntam, e alguns colegas também, sobre o canabidiol poder ser considerado um potencializador para medicamentos que agem no sistema nervoso central. Sim, pode, né? Mas antes de a gente começar a explicar isso, vamos ver algumas interações aí, né? As ações do canabidiol. Vamos dar uma revisada nisso. Então o canabidiol, ele, tanto como os fármacos que agem no sistema nervoso central, ele vai ter sua própria farmacocinética, vai ter sua farmacodinâmica, vai ter suas interações medicamentosas com outros remédios, no que se refere ao metabolismo, absorção e eliminação. Após ingerido via oral, o canabidiol, então, ele leva uns 120 minutos para atingir a concentração plasmática máxima. Tá? A distribuição dele e a meia-vida vão depender de vários fatores e, principalmente, o principal fator é o metabolismo hepático, das enzimas ali do citocromo P450. Como é que vai estar a função hepática dele, caso de cirrose, caso de hepatopatia em geral, aí a gente tem que cuidar muito e titular a dose. Então vamos lembrar que as principais enzimas envolvidas na metabolização do canabidiol são o CYP3A4 e a CYP2C19. Essas são as mais importantes. A CYP2C9 e a CYP2D6 são um pouquinho menos interessantes, não é tão forte o metabolismo do canabidiol, como a gente vai ver adiante. O mais importante foco no CYP3A4 e no CYP2C19. Então o canabidiol vai chegar ali no fígado, vai ser hidrolisado em 7-hidroxicanabidiol, vai continuar metabolizando hepático ali os metabólitos inativos dele, que vão ser excretados nas fezes em menor concentração na urina. Vamos também dar uma relembradinha aqui nas ações terapêuticas do canabidiol, que ele tem um agonismo nos receptores serotonina, 5-HT1A, 5-HT2A e 5-HT3A. Tem uma ação no receptor vaniloide transitório de cátions também, TRPV1, que a gente vai ver é muito importante aí. Faz um antagonismo leve em receptores alfa-1 adrenérgicos e também é um antagonista do receptor opioide, principalmente o mu. Também tem ações inibitórias na captação da noradrenalina, da dopamina, da serotonina e do ácido gama-aminobutírico, o famoso GABA. Também lembrando que essa ação aí da ligação do canabidiol no receptor CB1 no citiolostério, ela faz aumentar a anandamida e o 2-acilglicerol. Quando a anandamida e o 2-acilglicerol ficam aumentados por essa ação do canabidiol, isso é muito bom, porque 2-acilglicerol e a anandamida são os endocannabinoides, são os nossos endocannabinoides endógenos. E o uso do canabidiol vai fazer com a anandamida e o 2-acilglicerol e o sistema endocannabinoide se regule para melhor, vai aumentar a potência do teu sistema endocannabinoide. Outra ação também importante aí do canabidiol é a ação no Peroxisome Proliferator Activity Receptor, o PPAR-gama e o PPAR-alfa, que a gente vai falar mais adiante quando a gente, em outros vídeos, falar sobre metabolismo e diabetes. Então, vamos dividir aqui em 5 casos para ilustrar bem essa questão do canabidiol no sistema nervoso central. Dos casos que a gente mais tem aí na prática clínica quando se trata pacientes com problemas, com psicofármacos que não estão agindo muito bem, e a gente começa a pensar no canabidiol. Então vamos começar pelo transtorno de ansiedade. Por que a gente vai pensar em canabidiol no transtorno de ansiedade? Bom, a gente vai pensar no canabidiol no transtorno de ansiedade porque esse paciente já não está respondendo aos tratamentos para ansiedade propostos a ele. Esse paciente geralmente vai chegar com um quadro de longo histórico aí de uso de inibidor seletivo de recaptação de serotonina, inibidor seletivo da recaptação de serotonina e noradrenalina, tricíclicos, benzodiazepínicos e antipsicóticos atípicos em dose baixa, como a lurazidona, ziprasidona, para potencializar os antidepressivos que são usados aí para ansiedade para ter uma melhor atividade ansiolítica. Então esse paciente não está melhorando, não está tendo ação terapêutica. Então a gente vai ter que pensar o que eu vou fazer para melhorar a vida desse cara, fazer ele parar de sofrer e voltar a uma vida normal. Então a gente pode pensar tranquilamente no canabidiol numa hora dessas, porque não vai adiantar ele ficar ali
testando medicações contigo e daqui a pouco ele vai embora procurar outro colega, né, que ele não está satisfeito, para tentar resolver o problema dele e vai continuar usando antidepressivos associados ou não, de forma não muito eficaz. Tu nunca vai ter efeito terapêutico desejado para uma remissão do quadro. Como é que a gente vai fazer isso então, né? Medicar o paciente com ansiedade que não está respondendo. Ele já vem usando antidepressivo, antipsicótico, benzodiazepínico, remédio para dormir, né? Então a gente tem que pensar aí, tem que entrar com canabidiol e vou ter que mexer nessa medicação. Então vamos ter que dar uma lembradinha ali nos citocromos, né? Na ação do canabidiol, tanto quanto os antidepressivos aí, né? Como é que eles vão interagir no nível hepático, né? Então vamos lembrar aí do citocromo CYP2D6, essa enzima vai metabolizar vários antidepressivos, tá? E usando o canabidiol tu pode aumentar, né, as concentrações sanguíneas desses antidepressivos que agem que são metabolizados pelo CYP2D6, tá? Como os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, os antidepressivos cíclicos, antipsicóticos, né, e os outros antidepressivos também, como a fluvoxamina, a fluoxetina, principalmente a paroxetina, outros antidepressivos que vão ser metabolizados no CYP2D6, mas também no CYP2C19, né? Então, fluvoxamina, fluoxetina, e a gente tem que cuidar muito quando entrar com canabidiol, porque elas elevam muito os níveis de canabidiol. Então, a gente pode fazer uma redução um pouquinho mais generosa aí desses antidepressivos quando estiver entrando com o canabidiol, né? Em vez de fazer uma redução de 20% a cada 20 dias, dá para fazer uma redução aí de 30%, 50% a cada 5 dias para começar a titular o canabidiol. Outra questão importante que a gente tem que lembrar, né, o CYP3A4 principalmente, né, porque ele está envolvido no metabolismo aí dos benzodiazepínicos, tá? O canabidiol pode aumentar as concentrações sanguíneas de benzodiazepínico de 2 a 5 vezes, né, a dose normal. Então, quando se entra aí com canabidiol em quem está usando o benzodiazepínico, tem que se tirar o benzodiazepínico um pouco mais rápido, né, numa taxa que evite a síndrome de abstinência. E se está sendo usado para dormir, geralmente colocar esse canabidiol à noite, né, começar a titular essa dose à noite na medida que vai se tirando os benzodiazepínicos, as zolpidem ou as opiclonas, né, para indução do sono. E os antipsicóticos também, né, que tem uma metabolização aí no CYP3A4, que a gente vai ter que ir tirando eles aos poucos. Embora muitas vezes tu possa optar até por deixar uma dosezinha de quetiapina associada ao canabidiol, não quer dizer que tu tenha que ser obrigatório usar o canabidiol isolado, né, desde que tu tenha em mente que tem que cuidar a metabolização hepática e a interação entre eles. Então, o CYP2D6, CYP2C19, né, e o CYP3A4 são um foco importante aí na ansiedade para evitar problemas maiores, né, de aumento excessivo de dosagem, principalmente dos antidepressivos. Qual é o resultado que tu vai ter disso? Olha, o primeiro é providenciar para o teu paciente uma forma de tratamento bem diferente, né? A gente está acostumado com a hipótese serotonérgica, com a hipótese noradrenérgica, né, com a hipótese genética da ansiedade, mas a gente tem que lembrar que já dá para se começar a falar em hipótese de desregulação do sistema endocannabinoide para a ansiedade, né? Tanto por que a gente pode pensar nisso? Pela ação ansiolítica que o canabidiol está tendo nesse tipo de paciente, tá? Não é só o paciente multirefratário, muitos pacientes aí com ansiedade, infelizmente, têm usado canabidióis aí importados do Uruguai, né? E estão tendo até um efeito razoável, tá? Mas isso a gente vai ter que cuidar, vai ver adiante falar, né? Porque 70% dos produtos de canabidiol não estão regulares com a bula e com o rótulo. Então vamos usar coisa aí que tenha aprovação do Ministério da Saúde e da Anvisa, ok? Um outro tópico importante também é a depressão, né? Transtornos depressivos. Como é que a gente vai entrar com canabidiol um paciente com depressão que não está respondendo muito bem aos medicamentos que ele está usando para depressão? Porque é por isso que a gente vai pensar que o paciente com depressão tem que usar canabidiol, pela resposta inferior que ele está tendo com os tratamentos convencionais. Então, voltando aí à depressão, tanto quanto a ansiedade, tu vai ter aquelas causas de depressão genéticas e também vai ter depressões com quadros clínicos juntos, né? E a depressão com inflamação junto. Por que isso é importante ter em mente?
porque tu vai ter o paciente que não responde a medicamento também por questões farmacogenômicas, né? Sei lá, o CYP3A4, o CYP2D6, CYP2C19, do citocromo dele não toleram muito bem por um motivo genético particular esses fármacos, né? Então ele não está tendo uma resposta terapêutica adequada, ele usa, aumenta a dose, não melhora, continua com a depressão, às vezes tem uma melhorazinha, algum mês, no máximo, depois começa a piorar tudo de novo, né? E aí começa a potencialização, associação de antidepressivos, né? Associa aripiprazol, associa lamotrigina, né? Para tentar potencializar, e ele continua não respondendo, né? Bem frustrante. Então, nesses casos, principalmente, tu vai pensar no canabidiol, né? Para usar junto aí na depressão e poder dar uma melhor qualidade de vida para esse paciente. Como é que vai fazer isso? Tanto quanto no quadro de ansiedade, né, a gente vai ter que cuidar dessa questão aí de usar o canabidiol junto com os outros antidepressivos ou medicações que o paciente vem usando. Ele geralmente vai chegar usando algum tipo de medicação, já com depressão e um histórico complexo. Então vamos lembrar de novo isso, né, da questão de metabolização do CYP2D6, do CYP2D19, principalmente nos antidepressivos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, como a fluvoxamina, a fluoxetina e a paroxetina, que vão ser potentes inibidores do CYP2D6 e do CYP2C19. Então, muito cuidado aí quando usar junto, né? Tem que ir tirando lentamente o antidepressivo e associando o canabidiol para fazer essa transição tranquilamente. E, né, o CYP3A4 também, porque muitos pacientes, né, com transtornos de ansiedade usam benzodiazepínicos, usam zolpidem, zolpiclona para dormir, usam antipsicóticos atípicos aí para potencializar antidepressivos ou associações de antidepressivos, né? Então aí a gente tem que cuidar do CYP3A4, porque aquilo que eu já falei, principalmente nos benzodiazepínicos, né? O aumento brutal das doses, né, sanguíneas do benzodiazepínico quando é associado ao canabidiol. Claro, isso num caso de epilepsia refratária pode ter uma utilidade bem interessante, né? Por exemplo, um clobazam ali com canabidiol, vai te aumentar a dose de clobazam sanguínea bastante para poder usar uma dose menor e obter um efeito anticonvulsivo para o teu paciente bem interessante. Mas aqui na depressão não, aqui na depressão geralmente o paciente com benzodiazepínico ele vem já do uso crônico, né? Já vem até meio abusando aí, ou dependente já do benzodiazepínico com dose maior que devia estar usando, porque já está com fenômeno de tolerância, né? Então como é que a gente vai fazer isso, né? Cuidando todas essas interações, né? Tirando os antidepressivos, principalmente seletivos de recaptação de serotonina que agem no CY, né? São metabolizados CYP2D6 e CYP2D19 e entrando aí tranquilamente com o nosso canabidiol para obter o efeito terapêutico desejado. Quais os resultados que a gente vai ter? Bom, vamos ter resultados bem interessantes, né? Porque o canabidiol, ele vai aumentar neurotransmissores, ele vai agir em subreceptores da serotonina, ele vai modular várias ações aí do sistema nervoso central prejudicadas na depressão, né? Aqui também, né, lembrando, a gente está acostumado com a hipótese serotonérgica, a noradrenérgica da depressão, quando na verdade, né, também temos que começar a considerar a hipótese endocannabinoide, né? De desregulação do sistema endocannabinoide causando a depressão. O paciente que tem problema na via serotonérgica, noradrenérgica, vai melhorar com esse tipo de... já está melhor, né? Inclusive com esse tipo de medicação, provavelmente não vai ser um paciente candidato para o uso de canabidiol. Demências, né? Um outro tópico muito importante aí para usar o canabidiol das demências, né? E por que a gente vai usar canabidiol na demência? Bom, pelo mesmo motivo que vai se usar canabidiol em vários outros transtornos, né? Porque esse paciente vai chegar para ti já usando assim 20, 30 miligramas de memantina, que é um inibidor modulador do receptor NMDA. Esses moduladores do receptor NMDA, eles visam diminuir o excesso tóxico de glutamato do sistema nervoso central, invadindo o neurônio, né, com cálcio. O influxo de cálcio leva esse neurônio à apoptose e morte programada. A gente não vai querer que isso aconteça, né? Mas vai lá e o paciente com memantina, sozinha ou associada, né, às anticolinestérásicos como a galantamina, a rivastigmina, né, a donepezila, né? Então esses anticolinestérásicos juntos com a memantina, né, são um tratamento padrão atual das demências. Mas realmente muitos pacientes não toleram os efeitos colaterais, não respondem,
ou simplesmente não melhoram e acaba afundando por desespero da família e dos cuidadores, né? Porque uma das coisas principais na demência é desacelerar o processo neurodegenerativo, né? Permitindo que o paciente mantenha aí uma certa tranquilidade, né? De poder se alimentar sozinho, né? Fazer a higiene pessoal sozinho, embora inevitavelmente vai precisar de cuidados maiores. Então, por isso que a gente pensa aí em canabidiol. E as demências são um capítulo à parte aí no uso do canabidiol, porque é muito gratificante usar, né, nas demências, certo? Só lembrando aí que memantina com canabidiol não precisa se preocupar muito não, porque a memantina lá tem um metabolismo CYP2B6, tá? E só 10% da memantina é metabolizada no CYP2D. Então, bem tranquilo usar a memantina junto com o canabidiol, embora o canabidiol aí em doses mais altas, né, ele já vai começar a ter uma modulação também nesses receptores NMDA, como a gente vai ver adiante, né, em outros vídeos, e vai ter um efeito neuroprotetor também antidemencial, bem interessante. Isso é muito importante. Então, quando se usa aí o canabidiol para as demências, tu vai ter uma série de vias de neurotransmissores que acontecem na demência, vai ter diminuição das placas neuríticas, vai ter a modulação das alfa-gama secretases, né? Elas vão aumentar, vão digerir um pouquinho mais essas placas neuríticas. Tu vai ter ação do canabidiol via receptor CB2 do canabidiol, diminuindo a atividade da micróglia, a atividade inflamatória, né? A produção de espécies reativas de oxigênio, excesso de glutamato. Vai ter muita coisa boa acontecendo quando tu estiver usando o canabidiol para o teu paciente. Vai melhorar o sono, né? Vai melhorar uma série de condições. E nada impede, por exemplo, que tu use rivastigmina ou galantamina junto com o canabidiol. Só tem que vai cuidar um pouquinho mais que a memantina, porque o rivastigmina, a galantamina e a donepezila tem metabolização no CYP2D6 e no CYP3A4. Né? Então, tem que cuidar das dosagens deles aí para não ocorrer um risco de intoxicação, né? Vai ter um aumento de dose sanguínea circulante das medicações anticolinesterásicas, né? Galantamina, rivastigmina e donepezila, usando junto com canabidiol. Podem ser usados, mas tem que ter um controle rígido aí e acompanhando sempre as enzimas hepáticas, né? Fundamental. Qual é o resultado que tu vai ter nas demências aí? Vai ter uma família agradecida. Vai ter uma família agradecida porque o canabidiol provavelmente, né, pelo que os estudos estão mostrando aí cada vez mais evidentes, é um dos melhores remédios para se tratar demências. Não só a demência de Alzheimer, né, mas a demência também de múltiplo infartos, que é mais comum, que é aquela demência que tu vai ver um monte de microisquemiazinhas ali na ressonância magnética, né, a famosa microangiopatia com ou sem leucoairose, né. Então, esse tipo de alteração aí no sistema nervoso central vai ter uma redução bem interessante no processo neurodegenerativo e vai ficar bem feliz de usar, a família mais ainda, né, porque é muito gratificante. Outro capítulo muito interessante no uso do canabidiol são os transtornos de controle de impulso. O que são transtornos de controle de impulso? Aqueles transtornos onde o paciente tem problema com impulsividade, né? O mais comum deles é personalidade explosiva, são pacientes que explodem, né? Se irritam com muita facilidade, fecha no trânsito, briga, fica estourado, estoura em casa por falar uma verdade, questionam, né? Pergunta errada na hora errada, vai ter toda aquela explosão. Mas não é um transtorno bipolar ou um borderline, né? Ele não vai ter esse nível de deterioração nas áreas bases que gerem a vida, como trabalho, profissão e família. Geralmente o paciente com transtorno de controle de impulso ele explode, põe a boca em todo mundo, mas depois ele sofre de uma culpa terrível e fica se perguntando por que fez isso. Isso só deixa ele mais ansioso e mais irritado, porque para outra vez ele fica mais explosivo. Tu também tem outros transtornos de controle de impulso bem conhecidos. Roer unha, puxar cabelo, que é a tricotilomania, né? A oniomania, que é gastar compulsivamente, né? Aquelas pessoas que sempre têm um problema de dinheiro comprando coisas inúteis, que muitas vezes já tem. Também existe o transtorno sexual, né? Hiperativo, existe isso aí. O transtorno de comer compulsivo, binge eating disorder, né? Aquela pessoa que fica ali com problema de impulso, vai lá e limpa a geladeira. E outro transtorno de controle de impulso, muito comum no Hollywood, é o jogador compulsivo, o jogo compulsivo, jogo patológico.
são pacientes com problema de transtorno de impulso. Por que tu vai usar esse tipo de ideia de canabidiol, né? Pô, vou mexer no canabidiol aí, no sistema canabinoide de um paciente com transtorno de controle de impulso. Porque quem sabe da prática clínica também são pacientes que não têm muita resposta aí aos antidepressivos serotonérgicos, né? E moduladores de humores que são o carro-chefe dos transtornos de controle de impulso. Quando tu começa a usar os antipsicóticos atípicos a ponto de controlar esse impulso, eles acabam sedando muito. Esse tipo de paciente, eles podem responder, né, muitos respondem ao inibidor seletivo da recaptação de serotonina, mas tem que ser doses muito altas mesmo, assim. Então, às vezes, para depressão, por exemplo, tu melhora com 200 mg de fluvoxamina. Para um transtorno de controle de impulso, tu pode precisar de 300, 400 mg de fluvoxamina, né? E associado aí a antidepressivos em alta dose, tu vai ter efeitos colaterais, né? Principalmente perda de libido e déficit cognitivo, problemas gastrointestinais como prisão de ventre, dor de estômago, plenitude gástrica. Então a gente tem que evitar esse tipo de efeito colateral, né? O paciente ele tem um transtorno de controle de impulso que ele vai levando, vai tomando aí uns benzodiazepínico escondido, vai tomando um álcool, né? Porque quando vão tratar ele geralmente usam psicofármacos em dose muito alta para controlar o impulso. E os efeitos colaterais acabam sendo bem desconfortáveis. Então, por que tu vai usar nesse paciente? Porque o resultado vai ser muito bom, posso te garantir, no caso de transtornos de impulso, tratar com um canabidiol. Como é que tu vai fazer isso? Mesma coisa dos antidepressivos, no caso da depressão e da ansiedade, tem que ter muito cuidado aí com a inibição, né, dos citocromos e enzimas do citocromo P450, principalmente o CYP2D6, né, a fluvoxamina, a fluoxetina, a paroxetina, que podem elevar aí as concentrações do canabidiol. Então, quando a gente está usando esses antidepressivos em alta dose para transtorno de controle de impulso, tu tem que ir reduzindo devagarinho, né, uma média de 20% da dose aí desses antidepressivos a cada 3 a 5 dias, e introduzindo o canabidiol, observando os efeitos colaterais, né, tem que ter uma monitorização bem rígida em cima do paciente, de preferência dia a dia, na medida que vai entrando o canabidiol também, aumentando a dose aí a cada 3 a 5 dias. Tá? Essas concentrações sanguíneas de ambos aí é bom ficar sempre ligado. Tá? A duloxetina, que também é muito usada para esse tipo de transtorno, tem uma metabolização do CYP2D6, né? Pode ficar um pouquinho mais confortável em retirar a duloxetina quando estiver usando canabidiol, né? Pode tirar de 60 para 30 mg em torno de 3 a 5 dias e titulando o canabidiol para esses transtornos. Tá? Qual é o resultado aí nos transtornos de controle de impulso canabidiol? É um excelente. Tá? Vocês, quando tiverem a oportunidade de usar para pacientes refratários que têm esse tipo de transtorno, e muitas vezes esse tipo de transtorno está ligado à depressão e aos transtornos de ansiedade como comorbidade. Tá? Por exemplo, pode ter transtorno obsessivo compulsivo com transtorno de controle de impulso, né? Pode ter agorafobia com transtorno de controle de impulso, e muitas vezes ele melhora da agorafobia com uma dose boa aí de antidepressivo serotonérgico, mas não vai melhorar do transtorno de controle de impulso, né? Mas no caso do canabidiol para transtorno de controle de impulso, pode ter certeza que tu vai ter um excelente resultado terapêutico, né? Muito menos explosões de agressividade, irritação, menos brigas e menos problemas domésticos. Vai ajudar bastante o paciente a resolver esse tipo de problema. E com muito menos efeito colateral, né, que tu teria com doses altas de antidepressivos, lítio, moduladores de humores ou antipsicóticos atípicos, que também são usados nesses casos. E mais um tópico interessante para ser visto são as epilepsias, né? As epilepsias são um carro-chefe aí da chegada do canabidiol. Eu sempre lembro aí os pacientes da luta das mães com os filhos epiléticos aqui no Brasil, com epilepsia tipo Lennox-Gastaut, síndrome de Dravet, né? Que são desintegrativas muito fortes. O paciente chega a ter 1.200 crises convulsivas no mês. E muitas vezes o que acontece? Tu usa 2, 3, 4 anticonvulsivos juntos e não consegue ter uma melhora aí mais que 50% nos quadros epiléticos, na frequência das epilepsias. Fica devendo bastante, né? Então, por isso, né, que tu vai pensar aí no canabidiol para esse tipo de paciente, porque ele vai precisar. Ele vai precisar de uma atenção, vai precisar controlar essas crises convulsivas, né, para poder ter um controle e uma qualidade de vida melhor. Não ficar dentro de casa usando capacete, né, cheio de
coisas para não bater a cabeça, né? E é por isso que a gente tem que usar nesse tipo de caso, epilepsia. Como é que a gente vai fazer isso aí? Bom, vamos ter que se lembrar da interação medicamentosa, né? Se eu vou entrar com canabidiol por epilético, né, principalmente um refratário, que é por isso que eu estaria pensando em canabidiol, né? Paciente que toma Depakote e não tem nenhuma convulsão, tu não vai pensar em canabidiol. Então esse paciente geralmente vai chegar usando vários fármacos. Então vamos lembrar aí que benzodiazepínicos primeiramente, né, CYP3A4, né, o canabidiol pode aumentar muitas vezes a concentração dos benzodiazepínicos, tá? O mais usado aí atualmente pelos colegas neurologistas é o clobazam e o clonazepam, que tem uma ação antiepilética, né? Mas elas aumentam muito a concentração sanguínea com benzodiazepínico, então, né, a gente tem que cuidar da dose de canabidiol aí, né, sendo mais generoso na retirada do benzodiazepínico quando estiver entrando com canabidiol. Né? Lembrando que aí nas epilepsias tu pode ter que chegar às vezes a dose de 600 mg de canabidiol por dia. Tá? Então é bem importante ficar ligado nisso aí. Tem que cuidar também os CYP3A4, né, os indutores, né? Porque tipo no topiramato ou com a carbamazepina tu vai metabolizar muito mais rápido o canabidiol, tá? Elas vão comer o canabidiol pela perna, então quando estiver usando carbamazepina e topiramato pode ser mais generoso no aumento da dose do canabidiol. Pode ser um pouquinho mais agressivo, assim, subir mais rápido. Também os indutores CYP2 C19, né? Além da carbamazepina, o fenobarbital e a fenitoína, né, também vão acelerar aí o metabolismo do canabidiol e tem que aumentar o canabidiol de forma mais rápida, né? Já pode começar saindo usando 50 mg por dia, né? Em 2-3 dias já aumentar para 100, 150, já indo para 200 mg dentro de uma semana, 10 dias tranquilamente canabidiol. E o CYP2C9 também a gente tem que lembrar, né? Que o fenobarbital e a fenitoína eles são metabolizados pelo CYP2D9, né? Então a gente no início tem que dar uma reduzidinha para iniciar a titulação do canabidiol. Vai se baixando o fenobarbital um pouco, pode-se usar gotas, né? A fenitoína também pode passar para gotas ou ir fracionando comprimido, reduzindo aí também os 20% a cada 5 dias a dose deles e ir aumentando o canabidiol lentamente nesse período também. Aí pode ser um aumento de dose de 20% a cada 3 a 5 dias à medida que vai tirando o anticonvulsivo, né? Mas no caso fenobarbital, fenitoína, topiramato e carbamazepina dá para iniciar mais agressivamente com o canabidiol. E os valproatos aí que vão ter são muito usados, né? Ácido valproico, divalproato de sódio, né? E o valproato de sódio eles vão ter uma metabolização aí no CYP2C9, no CYP2B6 e no CYP2A6. Então a gente também não precisa muito preocupar aí quando estiver usando o valproato entrando canabidiol, a gente não precisa se preocupar tanto, né, com os valproatos, né? Dá para usar eles, deixar eles com uma dosezinha um pouquinho maior e titulando aí o canabidiol, né? Inclusive se tivesse que usar conjuntamente um com o outro, é claro, né? O valproato é uma boa opção, né? Por ser bem GABAérgico, né? Potencializar bastante o canabidiol. E o resultado final disso tudo é que existem várias tabelas aí, né, que vocês podem ver para dosar o canabidiol, indicação nosológica, mas a experiência clínica ensina que pacientes polimedicados o ideal é começar baixo e subir lentamente, né, observando a resposta clínica de perto e a interação metabólica sendo monitorada de perto também pelas funções hepáticas, né? Tanto pelo gama-GT quanto pela fosfatase alcalina, né? E as outras transaminases, né? A TGO e a TGP. Ok, então, obrigado por assistir o nosso vídeo, tá? E em breve iremos abordar novamente situações envolvendo o sistema endocannabinoide. Obrigado.